A filosofia estoica, no que se refere ao âmbito da ética, possui dois fundamentos centrais: a ideia da excelência, areté, também traduzida por virtude, porém virtude no sentido clássico, no sentido romano, e o conceito de dever, katekon, dois pilares que sustentam e definem o que é um estoico. Vejamos então, aprofundando-nos um pouco mais, a ética dos estoicos. Se deve compreender que, para os estoicos, a felicidade, que os filósofos, tanto do período clássico quanto do período helenístico, consideram que é o fim último da vida humana, é a posse ou o exercício da excelência. Felicidade não é um sentimento, também não é algo externo ao ser humano. A felicidade é uma característica do indivíduo. É o modo como você é que faz com que você seja feliz, na visão clássica e helenística. Sendo a felicidade areté, a excelência ou virtude, deve-se compreender também que esta possui várias formas. Houve uma discussão, principalmente durante o período sofístico, depois com Sócrates, acerca de saber se a virtude, a areté, é uma ou muitas, se a virtude é una ou múltipla. O que foi dito por Gorgias, depois por Aristóteles, também Platão, é que a virtude é múltipla. E também desse modo pensam os estoicos, embora alguns digam que o fundamento da virtude é o mesmo, de modo que alguém que possua uma virtude específica, por exemplo, a coragem, terá também outras virtudes, como a temperança, a justiça. Estariam todas ligadas ao mesmo fundamento básico. Mas na divisão da excelência, primeiro você deve dividi-la, segundo os estoicos, na excelência própria da razão, as formas de excelência próprias da racionalidade, como a prudência e a justiça, e outras que não são, que são de outros aspectos do ser humano, como, por exemplo, a excelência no corpo, que seria a saúde, a força. Talvez por influência de Aristóteles, alguns estoicos dividem a excelência em suas formas teóricas e práticas. Essa divisão em Aristóteles se encontra na Ética Nicômaco. Existe a excelência própria da mente, própria da razão, que é a excelência teórica, e todas as outras que não fazem parte desse grupo, como a força, a saúde. No caso das formas de excelência não teóricas, é preciso compreender que elas podem se manifestar mesmo naqueles desprovidos de excelência moral. Nada impede que um homem mau seja forte e saudável. Ele é excelente na excelência não teórica, porém é deficiente na excelência de alma. Porém, a excelência, por natureza, deve ser algo útil. A excelência é sempre útil. E, de modo inverso, mas ligado a isso, aquilo que é útil também deve coadunar com a excelência. Por exemplo, a coragem não é simplesmente uma qualidade sem função. Ela é útil em várias situações, assim como a justiça é útil. Também as qualidades do corpo, a força, a saúde. O que é excelente é útil e é desejável. Aqui a pintura mostrando o centauro Quiron educando Aquiles. Aquiles possui a virtude da coragem e possui também a virtude não teórica da força, do vigor físico. Se poderia dizer que tais formas de excelência não foram úteis aos seus inimigos, foram usadas contra eles. Mas, aos gregos, foi útil ter Aquiles do seu lado durante a guerra de Troia. No que concerne à excelência teórica, que é o tipo superior de excelência, ou em sentido estrito, se pode falar apenas da excelência teórica, de fato, ela se divide em 4 partes.
ou se apresenta em 4 formas fundamentais, que são a prudência, a justiça, coragem e temperança. Mais tarde, na Idade Média, essas virtudes seriam chamadas de as 4 virtudes cardeais. Não são as únicas, porém são as mais importantes. Isso aí já foi dito primeiro por Platão. Prudência, você pensar corretamente, ponderar antes de agir. A justiça, retribuir adequadamente a cada um o que lhe for devido. A temperança, dizendo respeito ao autocontrole, ao domínio sobre os desejos. A coragem, o enfrentamento do que deve ser enfrentado. Coragem é também chamada fortaleza. Em grego, andreia. Andron é homem, então algo como hombridade, a força do homem. E os vícios opostos a cada virtude, ou as várias formas de deficiência que se opõem às formas de excelência, para os estoicos consistem na ignorância daquilo que constitui a felicidade. O vício é você ignorar o melhor modo de agir, você não conhecê-lo. Então aqui um eco do intelectualismo socrático, já que Sócrates pensava que ninguém erra por vontade própria, ninguém comete o mal por querer, mas é sempre por uma ignorância. Ele pensa estar agindo visando o bem, ainda que o bem para si, porém de fato está realizando o mal, principalmente ao cometer um ato vil e por conta disso tornando-se pior. No Vidas e Doutrinas, falando sobre as teorias estoicas, é dito que, existindo 3 modos de vida: o modo de vida contemplativo, aquele que busca apenas conhecer a verdade; o modo de vida prático, voltado para a ação, é o modo, por exemplo, do político, do militar; e o modo racional, que é aquele que é voltado para a ação fundada na contemplação, que une as duas coisas. Nós devemos escolher o modo de vida racional, pois por natureza o homem deve tanto agir quanto contemplar. O estoico não se concebe enquanto um filósofo que vive no isolamento, que apenas contempla o mundo e não age nele. Embora em muitos casos considerassem que o agir é um peso, mas é um peso que você deve portar caso seja preciso, como fez, por exemplo, o estoico Marco Aurélio, que foi imperador de Roma. Na visão estoica, quem é excelente, quem possui a virtude de alma, não vive guiado pelo temor ou pelo desejo, mas vive harmoniosamente, segundo o que é melhor por natureza. O homem possui razão. A natureza lhe conferiu essa capacidade. Então, aquele que é um homem virtuoso não age por desejo ou por temor. Aquilo que ele busca racionalmente. Aquilo que ele também evita conforme a razão. O estoico equipara a virtude ou excelência com a felicidade, algo que se assemelha, como já foi dito, à teoria de Aristóteles acerca disso. A felicidade não seria algo que se sente propriamente, mas algo que está ligado àquilo que você é. Aquele que é excelente é feliz. No caso de Aristóteles, ele fazia ainda algumas ressalvas. Dizia que você deve ser excelente, mas também são necessárias outras coisas cuja ausência empana ou impede a felicidade. Aqui uma passagem acerca dos tipos de bens. Os bens da alma são a excelência e os atos excelentes. Os bens exteriores são ter uma pátria digna ou um amigo digno, e a felicidade de ambos. Ser bom e feliz pertence à classe dos bens que não são nem exteriores nem da alma. Quanto aos males, alguns são da alma, como as deficiências, os vícios, e ações deficientes. Outros são exteriores, como ter uma pátria indigna ou ter um amigo indigno, e a infelicidade de ambos. Outros males não são nem da alma nem exteriores, como ser mau ou infeliz. Para Aristóteles, a excelência
é primariamente a posse dos bens da alma, posse e exercício das virtudes intelectuais e virtudes morais. Porém, ele acresce a isso os bens do corpo, que são saúde e beleza, e os bens exteriores, certa riqueza, bons amigos, uma boa família, a pátria. Ou seja, não basta apenas ser excelente. Isso é o principal. Porém, alguém que seja excelente e esteja doente, Aristóteles não considera feliz. Alguém que seja virtuoso, porém esteja na miséria, também esse não é feliz. Ele necessita daquilo que é inferior para que, por meio do superior, a excelência de alma, se possa considerá-lo um homem feliz. Acerca disso, no entanto, Zenão discorda de Aristóteles acerca do que torna uma pessoa feliz. Ele não inclui, como algo indispensável, todos esses outros bens inferiores, porém tidos como necessários. Zenão e outros estoicos sustentam que a excelência é suficiente para assegurar a felicidade. Essa é uma característica do período helenístico, a ideia de que, para ser feliz, basta a excelência. Embora houvesse alguma divergência entre um estoico e outro acerca disso. Alguns diziam, por exemplo, que também era preciso, pelo menos, os bens do corpo, a saúde. Outros, no entanto, falam que o homem excelente é feliz mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na miséria, porque a excelência de alma é independente de tudo isso. Também fazem uma diferenciação entre as coisas que podem ser ditas como boas, aquelas que são más, e outras que não são nem boas nem más, são indiferentes. Boas são as formas de excelência, chamadas prudência, coragem, moderação, etc. Mas são as formas de deficiência, chamadas imprudência, injustiça, etc. Indiferentes são todas as coisas que não beneficiam nem prejudicam, necessariamente. Por exemplo, a vida, a saúde, o prazer, a beleza, a força, a riqueza, a boa reputação, a nobreza de nascimento e seus contrários, a morte, a doença, o sofrimento, a feiura, a debilidade, a pobreza, a mediocridade, o nascimento humilde e similares. Ora, como a beleza não seria um bem, como a força e a riqueza não seriam bens, porque tais coisas podem tanto beneficiar quanto prejudicar. Para um homem vicioso, ser rico é um mal, porque a sua riqueza lhe permite cometer atos viciosos numa escala maior do que ele poderia cometer se fosse pobre. Do mesmo modo, a força e a saúde do corpo, possuídas por uma pessoa viciosa, irão gerar mal, e não o bem. Por isso essas coisas são designadas por esse termo, por essa indiferença. Aquilo que é bom é aquilo que sempre beneficia, que são as virtudes. E o que é mal é aquilo que sempre prejudica, que são os vícios. Então, na concepção estoica, ou pelo menos naquela forma mais radical, quem possui uma alma excelente é feliz, ainda que seja pobre ou de saúde frágil. Aqui é um texto que discorre acerca do porquê coisas como saúde e riqueza não são classificadas entre os bens no sentido estrito. Da mesma forma que a propriedade do quente é aquecer e não esfriar, a propriedade do bem é beneficiar e não prejudicar. A riqueza e a saúde causam mais danos que vantagens, e, portanto, nem a riqueza é um bem, nem a saúde. Além disso, os estoicos dizem que não é um bem aquilo cujo uso pode nos fazer bem ou mal, já que tanto a riqueza quanto a saúde podem ser usadas para fazer bem ou mal. Nem a riqueza é um bem, nem a saúde. Dito aqui por Diógenes Laércio. Essas duas coisas causam mais prejuízo porque a maior parte das pessoas é viciosa. A maior parte das pessoas ricas e saudáveis são ruins de alma. Então, esses supostos bens que elas possuem, na verdade, causam o mal. Portanto, não são bens.
Nesse aspecto de considerar como bem apenas a excelência de alma e como mal apenas o vício, e também conceber que o necessário à felicidade é apenas a excelência de alma, sendo o resto indiferente, é um aspecto em que Zenão e Epicuro, seu rival, se aproximam, estão de acordo. Ambos consideram que a felicidade é uma condição íntima da alma, e desta nós somos senhores. E no caso específico de Epicuro, segundo nos relatam, ele não apenas defendeu verbalmente essa doutrina, mas a vivenciou, porque Epicuro tinha saúde frágil. Conta-se que ele precisava passar um longo tempo sentado, ou então banhava-se em tinas quentes para reduzir as dores que sentia. Isso, porém, não o impediu de praticar a filosofia, assim como outros filósofos que sofreram também no corpo, como ele. Os estoicos, porém, não podem ser perfeitamente agrupados como uma escola, como se concordassem em todos os aspectos, porque outros estoicos, conforme nos é relatado, por exemplo, Posidônios, assemelham-se mais aos peripatéticos, dizendo que além da excelência, necessitamos também de suficiente riqueza, saúde e vigor. A opinião aqui dos seguidores de Aristóteles, aqui retratado. Mas mesmo Posidônios consideraria que os bens da alma são imensamente superiores a outras formas de bem, se de fato são dignos desse nome. Essa virtude, ou essa excelência que Zenão diz ser a felicidade, ou a base da felicidade, funda-se principalmente na força do caráter. O estoicismo ficou conhecido por essa característica, uma filosofia viril, e vários estoicos deram demonstração disso em sua vida. Então vimos que alguns estoicos diferenciam o bem, o mal e o neutro, ou o indiferente, sendo o bem a virtude, o mal o vício, e indiferentes coisas como a riqueza, o prazer e a beleza. Tais coisas não são bens porque podem causar o mal. Porém, o termo indiferente deve ser adequadamente compreendido. Indiferente não significa que tanto faz ter ou não ter. Significa, de fato, que é uma coisa a qual não compete o termo bem ou mal. Não chega a tanto, mas ainda assim, algo indiferente, na visão estoica, pode ser preferível ou digno de aversão, ainda que não seja um mal. Aqui uma explicação acerca disso. O termo indiferente tem um sentido duplo. Em primeiro lugar, significa o que não contribui nem para a felicidade nem para a infelicidade. Por exemplo, a riqueza, a glória, a saúde, a força e similares. De fato, mesmo sem estas, é possível obter a felicidade, desde que do uso que se faz delas possa resultar felicidade ou infelicidade. Em segundo lugar, o termo indiferente significa aquilo que não provoca nem propensão nem aversão. Por exemplo, ter na cabeça um número de cabelos par ou ímpar, ou ter o dedo reto ou dobrado. As coisas antes mencionadas não são definidas como indiferentes nesse sentido, porque podem provocar propensão ou aversão. Então, trata-se de uma indiferença bastante específica. A riqueza é algo indiferente? Ora, ela é indiferente apenas num sentido. Não é do mesmo modo que ter um número de cabelos par ou ímpar, porque a riqueza pode ser preferível, e ela é preferível caso você possua a excelência teórica, as formas de excelência teórica. Uma coisa como a cor dos cabelos ou dos olhos é indiferente no sentido de que não é preferível ou digno de ser recusado. A riqueza, a saúde, porém, podem ser preferíveis, e elas são preferíveis para quem é bom. Mas, de fato, em si mesmas, não podem ser ditas como bens, porque podem ser usadas também para o mal. Alguns, porém, não entendiam perfeitamente o que seria essa indiferença que fala Zenão.
Conta-se que um dos continuadores de Zenão, um de seus discípulos, estava dizendo que ser rico ou não era uma coisa indiferente. Então, um homem, para testá-lo, disse que suas terras haviam sido saqueadas. Falou assim, ó, rapaz, suas terras aí foram invadidas, saqueadas. Então, o homem começou a ficar preocupado, demonstrou aflição com aquilo, e o outro falou, viu como a riqueza não é indiferente? Ou seja, pensando que indiferença significa algo que não é nem preferível, nem causador de aversão. Mas indiferente aqui, apenas no sentido muito estrito. É indiferente em relação à virtude, à excelência de alma, que é o fundamento primeiro da felicidade. Aquelas coisas que não são boas ou más em sentido absoluto, mas que o podem ser apenas em sentido relativo, coisas chamadas, entre aspas, de indiferentes, são preferidas ou rejeitadas também de modo relativo. É semelhante ao que é dito por Aristóteles, quando ele fala que algumas coisas são desejadas ou são desejáveis por si mesmas, enquanto outras, como por exemplo a riqueza, são desejáveis tendo em vista outra coisa, de modo subordinado a outra coisa. Aqui sobre aquilo que é escolhido e aquilo que é recusado. Por isso, tais coisas, em parte, são escolhidas, em parte são recusadas, enquanto outras não suscitam o problema da escolha ou rejeição. Das coisas indiferentes, os estoicos dizem que algumas merecem ser escolhidas e outras merecem ser rejeitadas. Dignas de escolha são aquelas que têm valor. Merecedoras de rejeição são as destituídas de valor. Eles entendem por valor uma certa contribuição à vida equilibrada pela razão, requisito de todo bem. Tem valor aquilo que é usado por quem é guiado pela razão em sua vida, ou seja, pelo indivíduo virtuoso. Então, é a virtude que confere valor a certas coisas, como a riqueza, a saúde, a beleza. Mas entendem também uma certa potência ou utilidade mediata que contribui para a vida segundo a natureza. Um valor relativo, poderíamos dizer, como a contribuição que a saúde e a riqueza trazem à vida segundo a natureza. De modo geral, basta compreender aqui, para quem é virtuoso, essas coisas indiferentes são um bem relativo. Para quem é vicioso, tais coisas tornam-se um mal relativo. Sobre o que se escolhe e o que se recusa. Então, merece escolha tudo que tem valor. No âmbito espiritual, os dotes naturais de habilidade, a capacidade técnica, a capacidade de progredir e similares. No âmbito corporal, a vida, a saúde, a força, a boa compleição física, a integridade física, a beleza e similares. No âmbito dos bens exteriores, a riqueza, a glória, a nobreza de nascimento e similares. Ao contrário, merecem ser rejeitadas, no âmbito espiritual, a ausência de dotes naturais ou técnicas e similares. No âmbito corporal, a morte, a doença, a debilidade, a má compleição física, a mutilação, a feiura e similares. No âmbito externo, a pobreza, a mediocridade, a humildade de nascimento e similares. Então, em certo aspecto, a diferença entre os estoicos e a ética aristotélica é uma diferença sutil. Existem coisas que são preferíveis e coisas dignas de recusa. Porém, não é adequado dizer que são bens, porque bens são apenas as formas de excelência da alma. Porém, para quem possui essa excelência, tais coisas, como a beleza, a riqueza, a influência, tornam-se boas. Das coisas escolhidas, algumas merecem ser escolhidas por si mesmas, como diz também Aristóteles. Outras por motivos diversos. Outras ainda por si mesmas e por motivos diversos. São escolhidos por si mesmos os dotes naturais de habilidade, a inteligência, a sagacidade,
a capacidade de progredir e similares. Por motivos diversos, a riqueza, a nobreza de nascimento e similares. Você não deseja a riqueza pela riqueza, mas por aquilo que ela te dá. Por si mesmas e por motivos diversos, a força, a acuidade dos sentidos, a integridade física. As coisas merecem ser escolhidas por si mesmas, por serem conformes à natureza, e por outros motivos, por proporcionarem não poucas vantagens. Ser forte, por exemplo, embora não possa ser chamado de um bem natural, é algo conforme à natureza. Um corpo saudável é uma forma de excelência não teórica, que é natural. Analogamente, as coisas que merecem ser rejeitadas são rejeitadas por motivos opostos a estes. Portanto, para os estoicos, as coisas indiferentes o são apenas num sentido específico, pois podem ser preferíveis ou dignas de recusa. Se nós possuíssemos os livros dos primeiros estoicos, os livros de Zenão e seus discípulos, poderíamos ver que talvez houvesse ali uma divergência de opiniões. Alguns sendo mais radicais, considerando que tais coisas são indiferentes em sentido absoluto, outros dizendo que são indiferentes em sentido relativo. Porém, tal como é narrado por Diógenes Laércio, parece ser a tese central, a tese mais partilhada pelos estoicos, a ideia de que as coisas preferíveis e dignas de recusa, que não são virtudes ou vícios, são indiferentes nesse sentido específico, podendo ainda assim ser preferíveis ou recusáveis. Além da virtude, da excelência, os estoicos falam do dever, katekon, enquanto algo que dirige ou compele aos atos conforme às disposições da natureza. Os estoicos, a começar por Zenão, introduzem esse conceito, o dever, algo que você é compelido a fazer e que está de conformidade com a natureza, que por sua vez está disposta daquele modo por uma razão que te supera, por uma razão divina. E o que são deveres na visão dos estoicos? São ações como honrar os pais e a pátria e viver harmoniosamente com os amigos. Você tem o dever de honrar os pais, tem o dever de defender sua pátria. Isso é algo que a natureza impõe. Por que a natureza imporia a defesa da pátria? Porque o homem, sendo racional, vive melhor na civilização, ou de fato, somente pode viver na plenitude da sua capacidade na cidade, na civilização. Então você tem o dever de defendê-la. Esse dever estoico é algo que dirige o ser humano, porque o indivíduo excelente não se deixa influenciar por paixões, mesmo aquelas que comumente não são vistas enquanto males, como a compaixão, por exemplo, sendo guiado apenas pela razão. Compaixão é uma virtude, muitos diriam, mas compadecer-se é sofrer junto com o outro, é sentir o sofrimento do outro. Porém, isso não é algo virtuoso, sob a ótica estoica. Você não deve se compadecer, você deve agir guiado pela razão. Você vê alguém sofrendo, você não deve sofrer junto com ele, você deve ajudá-lo, sem se deixar levar por sentimentos. Será repetido depois, de certo modo, por Kant, filósofo alemão do século XVIII, dizendo que se deve agir por dever, e não por compaixão ou por amor, e que é melhor e certamente mais confiável aquele que age bem por dever, porque aquele que é movido por sentimentos de pena, de compaixão, caso não sentisse tais sentimentos, caso deixasse de padecer deles, não agiria do modo como deve. Portanto, é alguém mais suscetível a mudanças, suscetível a não cumprir o dever. Paixões devem ser evitadas, porque elas são movimentos irracionais da alma, relativos principalmente ao desejo e aversão. A alma é vista como semelhante a um órgão do corpo.
A alma seria aquilo que vivifica o corpo animal. E no caso da alma humana, ela possui a razão. Porém, não é apenas razão. Ela possui os impulsos naturais, os impulsos das paixões relativos ao desejo e aversão. Porém, o homem não deve guiar-se por tais impulsos. Deve, o tanto quanto for possível, ignorá-los, guiar-se apenas pela razão. Por isso que se diz que o sábio estoico, o sábio enquanto o filósofo ideal, deve ser apático. Apatia não é um defeito, é uma qualidade, porque pathos é paixão. Paixão também no sentido de sofrimento, algo que te afeta, que você não escolhe. Portanto, ser apático é ser alguém indiferente, alguém que é inabalado pelas paixões, alguém que se guia apenas pelo intelecto. O sábio de que falam os estoicos, ou que se fala acerca dos estoicos antigos, seria o modelo do filósofo, o filósofo perfeito daquela escola. Talvez não fosse um indivíduo realizável em ato, mas apenas um modelo, algo postulado como um arquétipo hipotético, como deveria ser o filósofo perfeito. Esse modelo do sábio não ama excessivamente a vida. Ele não se recusa a morrer, a abandonar a vida por motivos razoáveis. Por exemplo, em defesa da pátria e dos amigos. O estoico prefere a morte honrosa à vida em desonra. Ele cumpre o seu dever, pois a vida sequer é um bem. A vida é indiferente, naquele sentido que vimos. É preferível para quem é bom, mas o bem é apenas a excelência, a virtude. Por isso também os estoicos não são opostos à ideia do suicídio. Eles consideram que, sob certas circunstâncias e escolhido racionalmente, ele é justificável. Por exemplo, aqui nessa imagem mostra o suicídio de Sêneca, filósofo estoico do período romano. Nero, que foi educado por Sêneca, acabou voltando-se contra ele, mandou matá-lo. Quando vieram os homens, Sêneca disse: "Eu mesmo faço, eu mesmo realizo esse ato e deixo a vida." Se matou, por escolha, por um motivo que ele julgou racional. Esse motivo poderia ser simplesmente a velhice ou a doença. Chegar um momento em que percebe-se que já viveu o bastante. Se viveu do melhor modo, então abandone-se à vida. Um dos motivos que levavam a essa grande força perante a morte, essa grande firmeza dos estoicos, era sua crença em algum grau numa permanência do indivíduo após a morte. Os estoicos acreditavam na existência dos daimones. Daimon era semelhante ao anjo da guarda. Aqui uma pintura mostrando Sócrates e seu daimon. Seria o espírito que, segundo o próprio Sócrates, falava com ele e lhe aconselhava a não fazer certas coisas. E creem também na existência dos heróis, que seriam almas de pessoas excelentes que persistem após a morte do corpo, mas não eternamente. Para o estoico, só é eterno Deus e a matéria primordial. Até o mundo é perecível. Então, não se poderia crer que a alma humana vá durar para sempre. Porém, acreditavam, segundo alguns testemunhos, que as almas melhores poderiam durar algum tempo após a morte do corpo, sendo o tempo máximo possível a duração do próprio mundo, até que houvesse a conflagração universal e o mundo fosse de novo recriado. Epicuro, também os céticos e os cínicos, evitavam a política. Todos esses membros de escolas contemporâneas ao estoicismo evitavam envolver-se na política, porque isso aí iria apenas causar perturbação de alma, iria atrapalhar a ataraxia. Porém, Crisippos, um dos estoicos, segundo Diógenes Laércio, diz que o sábio deve se envolver na política, pois assim conterá o vício e propagará a excelência. Era aquilo que
se dizia em reprimenda a Sócrates: Por que, Sócrates? Você, que é um homem justo, um homem sábio, ou pelo menos sabe que não sabe, por que você não se envolve na política? Por que não ajuda a cidade? No caso de Sócrates, ele respondia que, educando os jovens, ajudava mais do que ele mesmo participando, porque muitos fazem mais do que um. Os filósofos do período helenístico negavam-se a participar para preservar sua ataraxia. Porém, se você tornou-se um homem bom, você faz o bem. E qual é o bem maior do que o bem político, que é o bem para a comunidade, para o coletivo? Por isso, Crisippos diz que deve se envolver na política, apesar de, provavelmente, não obter nenhum benefício para si, irá ao menos conferi-lo aos outros. Para Crisippos, a justiça existe por natureza, e não por convenção. A justiça, dike ou dikaiosine, existe por physis, e não por nomos, como afirmaram certos sofistas. Ou seja, a justiça não é uma invenção humana, não é algo arbitrário, é algo que existe por si mesmo, existe por natureza. Ou então, dito de outro modo, a justiça foi divinamente estabelecida. Por um motivo semelhante ao que leva Crisippos a aconselhar que o sábio se envolva na política, Zenão diz que o sábio deve se casar e ter filhos, possivelmente porque os estoicos defendiam também que a excelência pode ser ensinada. Ora, surgirão outras gerações após essa em que vivemos. E quem serão os membros que comporão tais gerações? Serão os filhos dos viciosos, que aprenderão com seus pais os vícios? Ou filhos de sábios, que aprenderão as virtudes, a excelência de alma? As pessoas boas vivem de modo a reduzir o mal e fazer surgir todo o bem que for possível. Então, o indivíduo que é virtuoso, ter filhos, é uma boa contribuição para o mundo, porque os seus filhos, supõe-se, serão virtuosos, ou pelo menos serão mais virtuosos do que o normal, o comum. Então estará fazendo um bem ao mundo. O sábio não é alguém que vive em solidão. Ele deve possuir amigos. A amizade é vista pelos filósofos helenísticos como um grande benefício para a vida. Seria, talvez até, digno de aproximar-se de um bem. Do mesmo modo, o sábio deve cuidar da saúde corpórea, pois tais coisas são preferíveis aos seus contrários e condizem com a natureza humana. E você sempre deve seguir a natureza. Sobre a amizade, os estoicos dizem que, realmente, apenas os bons podem ser amigos. É impossível que os maus tenham amizade. O mal é sempre adversário do outro. E, indo além disso, Zenão diz que somente os excelentes são amigos, parentes, livres e cidadãos, vivendo, portanto, a vida mais bela. Dois irmãos que são viciosos não são de fato irmãos, já que eles vivem em conflito, onde está a irmandade. Uma pessoa que é escrava dos vícios não é livre. Alguém que se deixa governar por seus desejos e não por sua razão não é um cidadão, um polites. Só quem é excelente pode ser tais coisas.